pessoal, eu sou... Oi pessoal, eu sou a Ingrid e você está no Gatos e Livros. E essa é a Moca, que quer ir embora, vai Moca. Oi pessoal, hoje eu trouxe uma resenha muito especial para vocês. Esse é um dos meus livros favoritos da vida e ele fala sobre um tema muito importante, que é a morte. Eu gostaria de ser uma psicóloga para falar sobre esse livro, mas eu não sou. E eu só sou alguém que, como todo mundo, já perdeu pessoas que ama e que um dia vai morrer também. Eu acho que o único diferencial que eu tenho para falar sobre esse livro é que eu sou uma pessoa ocidental que não considera a morte um tabu. Então, se você é uma dessas pessoas também que aceita falar sobre esse tema de forma leve, eu espero, fica aqui comigo. Então, vamos lá? Bom, esse é o livro. O título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E a autora é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Gêneros literários seria morte, aspectos psicológicos, cuidados paliativos, assistência terminal e doentes terminais, psicologia. Quanto ao contexto histórico, ele é um livro contemporâneo escrito em 2016. Vamos agora para o resumo, eu vou ler a sinopse para vocês. Em 2013, Ana Cláudia Quintana Arantes deu uma palestra ao TED que rapidamente viralizou e hoje ultrapassa 3 milhões de visualizações. A última fala do vídeo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, se tornou o título deste livro, que desde seu lançamento em 2016 vem conquistando e encantando um público cada vez maior. Nesta belíssima ode à vida e à humanidade, a autora aborda o tema da finitude por um ângulo surpreendente. O que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem tê-la aproveitado, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos. Invertendo a perspectiva do senso comum, somos levados a refletir sobre nossa própria existência e oferecer às pessoas a oportunidade de viver bem até o dia de sua partida, até o término natural da sua jornada. Como em todos os livros da doutora Ana, o foco principal não é exatamente a morte, mas como cuidar da nossa vida até chegar esse dia que, segundo ela, vale a pena viver. Não temos um enredo, que é uma obra de não ficção. E quanto ao estilo e linguagem, o livro tem poesias da própria autora e tem a linguagem simples, porém muito bem escrita, didática, acessível para todos os públicos, apesar de ela ser uma médica. O livro não tem jargões e a escrita da doutora Ana é sempre muito sensível. Eu acho que é isso que me faz gostar tanto desse livro. Então vamos para os temas e mensagens. Desta vez eu não vou falar capítulo a capítulo, pois são muitos. E alguns deles focam na vida da doutora Ana. Eu vou falar dos meus destaques, que acho que são as informações mais impactantes sobre o tema. O destaque número 1 está na página 19. Ela diz: quase todo mundo pensa que a norma é fugir da realidade da morte. Mas a verdade é que a morte é uma ponte para a vida. Despratique as normas. Então é nesse momento, bem no começo do livro, que ela já desmistifica o tabu da morte. Harry Potter nos ensinou que não adianta ter medo de falar o nome do Voldemort. Não é isso que vai impedir que a coisa exista, e o medo do nome só aumenta o medo daquilo, né? O medo daquela coisa. É a mesma situação com a morte. Falar sobre ela não vai fazê-la vir mais rápido. Nem nada parecido com isso, né? Nós temos muitas superstições aqui no Ocidente em relação ao falar sobre a morte. Falar sobre ela, na verdade, é algo que nós precisamos para poder viver uma vida plena. Vamos para o destaque de número 2, está na página 82. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim de semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver.
com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia e poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Eu acho essa mensagem uma advertência dada com muita classe. É nesse momento que a doutora Ana mostra que não é o falar sobre a morte que vai trazê-la mais rápido, e sim você não vê o passar dos dias e deixar sua vida seguir sem trazer o melhor de cada momento. Esse trecho me lembra os ensinamentos do budismo, que fala sobre viver o presente, estar em estado meditativo, mesmo enquanto a gente realiza as atividades do dia a dia. Isso é fácil na teoria, é bem difícil na prática, mas eu acredito que é uma reflexão necessária. Quanto ao destaque de número 3, ele está entre as páginas 98 a 102. E eu queria deixar não gosto de falar alertas de gatilho, né? Mas essa é a parte que fala mais diretamente sobre a morte, porque ela mostra o processo físico de morrer. Se você achar que não está pronto para isso, fica à vontade para avançar o vídeo, ele está dividido nas partes aqui da resenha para você. Mas caso você queira saber como o processo acontece, ou caso você já tenha passado por essa situação, eu recomendo demais ficar aqui para ouvir esse trecho que é um pouquinho maior. Vamos lá então. Os orientais nos falam dos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Como parte da natureza, também somos feitos deles. Quando morrermos, ocorrerá a dissolução dos elementos que compõem o nosso corpo. Se pensarmos na dissolução da terra, é mais ou menos óbvio que se trata da questão física, concreta na pele. Ao longo do processo de doença, ela ocorrerá mais ou menos rapidamente, a depender da agressividade da doença. O corpo começará a se desintegrar. Depois virá a dissolução da água. Biologicamente falando, a pessoa tende a ficar mais desidratada e faz menos xixi. Diminui a produção de fluidos corporais, de secreções e enzimas do tubo digestivo e dos brônquios. As mucosas ficam mais secas. A medicina sabe hoje que é muito mais confortável para as pessoas morrerem levemente desidratadas. Os rins pararão de funcionar porque esse é o momento de não produzir mais urina. Os rins respeitarão o processo de dissolução da água, mesmo que os médicos não o façam. Pacientes que experimentam a etapa da dissolução da água têm certo processo de comportamento muito característico. Tendem a ficar mais introspectivos. Olham para dentro de si e para dentro da própria vida. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas que ainda é tempo de vida. Quando cada uma das células se dá conta de que seu tempo aqui está se encerrando, elas se esforçam por mostrar, pela última vez, seu melhor estado de funcionamento. É a famosa visita da saúde, a melhora antes da morte, a bela força da última chama da vela. O sopro vital corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestado por Deus ou pelo universo para que realizássemos nossa missão na Terra. Assim que essa missão estiver concluída, deveremos devolvê-la a quem nos emprestou. Começa então a dissolução do ar. Essa é a fase da agonia, processo que a maioria das pessoas vai chamar de morrer, porque a percepção real da morte iminente acontece somente na dissolução do ar. Bom, foi graças a esse trecho desse livro que eu pude me despedir do meu pai. O médico não me avisou que o processo da morte dele estava acontecendo, mas eu sabia porque eu vi essa dissolução dos elementos que a doutora Ana explica acontecer com ele. Para mim, esse é o trecho mais valioso dessa obra e eu espero que ele seja tão especial para você quanto ele foi para mim também. Destaque de número 4 na página 109. E ele fala sobre o contar ou não contar para a pessoa que está morrendo o que está acontecendo. Quando na proximidade da morte, poupamos um ser humano da consciência de suas urgências, da importância do tempo de estar vivo antes de morrer. Não conseguimos interromper o processo de morrer. Conseguimos privá-lo de viver. Interessante, né? De acordo com a doutora Ana, o paciente tem o direito de saber, porque assim ele pode tomar as suas decisões em relação ao que resta da sua própria vida. O destaque de número 5
Está entre as páginas 131 e 140. A autora ela demonstra um profundo respeito por todas as religiões, inclusive pela falta de religião. E eu acho muito interessante o que ela fala sobre os ateus. Vou ler para vocês. Os ateus de quem cuidei tiveram os processos de morte mais serenos que eu já tinha acompanhado. Eram ateus essenciais, não convertidos. De todos, o ateu convertido é o ser humano em quem percebo o maior sofrimento espiritual diante da morte. Ateu convertido é aquela pessoa que um dia acreditou em Deus, que até praticava alguma religião, mas em algum momento Deus não se comportou bem e perdeu sua credibilidade. O ateu verdadeiro, aquele de berço, é um cara da paz, que respeita a opinião e a crença de qualquer um. Ele não julga, ele é um curioso. Legal, né? Pela perspectiva da médica, todo mundo vai poder um dia descansar em paz, independente de ter ou não uma religião. E eu achei isso muito lindo. O destaque de número 6 está entre as páginas 144 e 166 e falam dos 5 maiores arrependimentos antes da morte, que foram compilados pela enfermeira australiana Bonnie Ware no livro Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas antes da morte. E aí, vamos ver quais são? O primeiro arrependimento é: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar aos outros. O segundo arrependimento. Outro arrependimento que a enfermeira Bonnie Ware menciona em seu livro e que percebo na minha prática cotidiana diz respeito a demonstrar sentimentos. Bonnie fala de amor especificamente, mas eu estendo essa definição para os sentimentos em geral, mesmo aqueles considerados ruins. O terceiro arrependimento diz respeito a ter trabalhado muito. O quarto diz respeito a passar mais tempo com os amigos. E, finalmente, o quinto e último arrependimento é: eu deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa mais feliz. Não tenho nem comentários para os arrependimentos. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar é: como fazer para não se arrepender depois? A doutora Ana diz que encontrou algumas respostas no livro Os 4 Compromissos, do escritor mexicano Dom Miguel Ruiz. São eles: o primeiro compromisso é ser impecável no uso da palavra. O segundo é não tirar conclusões precipitadas. O terceiro é não levar nada para o lado pessoal. E o quarto é fazer o seu melhor. O destaque de número 7 está na página 174. No entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente e que ganhou um dia. Então, esse trecho fala sobre saber perder. E, no meu entendimento, o que ela quer dizer é que a gente deve aproveitar ao máximo da nossa própria vida e da vida com as pessoas que a gente ama. É priorizar a experiência com as pessoas e passar tempo com elas para a gente não se arrepender depois. O destaque de número 8 está na página 184 e é como eu gostaria de encerrar essa resenha. Normalmente eu adiciono outros itens, eu falo dos pontos fortes e fracos do livro, faço uma avaliação pessoal, falo uma conclusão, mas eu acho que esse livro não precisa disso. Se eu puder deixar uma mensagem dessa obra com vocês, eu gostaria de que fosse esta. Quando existe amor, a morte vem, mas não mata o amor não morre. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da resenha e se quiserem, deixe um comentário falando se saber mais sobre esse livro te ajudou em alguma coisa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!